A minha apresentação vai se focar no mercado. Eu atualmente sou presidente interino da ANIA, mas no fundo eu continuo sendo um engenheiro e empresário. Eu posso dizer que, de certa forma, eu sou uma espécie de young professional formado aqui nessa universidade, porque eu, durante o meu curso de pós-graduação, fui convidado, inclusive pelo professor Camille Gemael, a fazer quadros do corpo docente e participar, mas, como disse o Lohan em passagem, o importante é você fazer algo que gosta. Eu vi que dar aula não era o meu cacuete e sempre pensei em colocar em prática os conhecimentos que eu adquiri aqui nessa universidade. Então, a minha motivação sempre foi atuar como profissional executante. Eu queria, antes de iniciar a palestra, conceituar o aerolevantamento, porque o aerolevantamento é uma atividade controlada pelo Estado brasileiro. E quem regulamenta isso é o Ministério da Defesa. Antigamente, com os argumentos de segurança nacional, e o que hoje, com as imagens orbitais, esse argumento fica bastante esvaziado. Mas ainda há o argumento da mobilidade nacional. O Estado brasileiro tem interesse em conhecer quais são os produtos existentes para o caso de alguma catástrofe natural, alguma necessidade de mobilização logística ou até alguma coisa com, não é o caso do Brasil, pouco provável, mas litígio. Bom, entende-se como era o levantamento, eu vou ler porque nem eu lembro de cor, mas entende-se como era o levantamento o conjunto de operações aéreas e ou espaciais de medição, computação e registro de dados de terreno, com emprego de sensores e equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou sua tradução de qualquer forma. Então, com esse conceito de aerolevantamento, nós poderíamos dizer que o sensoriamento remoto é um aerolevantamento, segundo a legislação brasileira. A aerofotogrametria é um aerolevantamento. A aerogeofísica, levantamentos com radar. Então, tudo que é informação que é obtida numa plataforma aérea ou orbital é considerado aerolevantamento. Eu vou me focar, na minha apresentação, mais no mercado da aerofotogrametria, que é onde eu estou militando nesses últimos 35 anos. Existem peculiaridades do mercado de aerogeofísica, de sensoriamento remoto, que já foi bem explanado pelo Lohan. Então, eu vou me focar na aerofotogrametria. O nosso foco com a aerofotogrametria é, como a etimologia da palavra diz, é a metria. Nós estamos sempre focados em obter as maiores precisões e os resultados mais precisos em cima das imagens aéreas. Então, o nosso mercado já não é tanto a área ambiental, não é tanto a área de agricultura. Nosso mercado é gerar bases cartográficas para projetos de engenharia. Há uma espécie de uma superposição. Com a evolução da tecnologia, o sensoriamento remoto avança sobre parte daquilo que era feito pelo aerolevantamento e o aerolevantamento avança sobre aquilo que era feito antigamente só com a topografia. Isso daqui é só um conceito de divisão, porque o Ministério da Defesa divide em atividade espacial e atividade decorrente. Bom, o aerolevantamento, ele, na verdade, se iniciou aqui no 1920, com a criação dos órgãos produtores, órgãos de cartografia do Estado. A cartografia sistemática, pela Constituição brasileira, é uma atribuição do Estado. E como tudo aquilo que é atribuição do Estado é mal conduzida. Então, o Brasil continua sendo um buraco cartográfico no mundo. Eu falo em cartografia sistemática, são escalas menores que 1 para 25 mil. Então, mas de qualquer forma, o Estado iniciou essa atividade
com a criação da DCG, o IBGE. E na década, vamos dizer, no pós-guerra, atuava aqui no Brasil uma empresa de origem alemã, que chamava-se Sindicato Condor. Ela explorava as rotas litorâneas e, por questões mercadológicas, resolveu avançar para o interior do Brasil. E sentiu necessidade de projetar aeroportos. Não havia aeroportos, não havia campos de pouso. Então, ela, com a origem alemã, com toda essa mentalidade, ela criou uma seção de aerofotogrametria nessa empresa de aviação. E passou a ser o Sindicato Condor, que atuou no Brasil até o Brasil se alinhar com os americanos na Segunda Guerra. Daí, eles foram encampados e tudo isso passou para a Aerofoto Cruzeiro. A Aerofoto Cruzeiro é uma empresa privada, hoje ela já não existe mais, mas ela cresceu e passou a ser a maior empresa do Hemisfério Sul, empresa privada de aerofotogrametria, prestando relevantes trabalhos de cartografia no país. Então, isso na década de 50, começaram a surgir outras empresas privadas, tais como a Prospec, a LASA, a VASP. A VASP, vulgo conhecida como Vaspinha, também, seguindo o modelo do Sindicato Condor, passou a ser uma empresa de aerofotogrametria, foi criada com o objetivo de atender os interesses do Estado de São Paulo. De 67 a 72, foi feito o primeiro mapeamento aerofotogramétrico no território nacional, abrangendo praticamente todo o território nacional, menos a Amazônia, por questões de cobertura de nuvens e de logística. Foi feito um recobrimento na escala 1 para 60 mil. Bom, com relação ao passado, o que eu posso dizer é o seguinte: existiam poucas empresas privadas, com um número de técnicos altamente especializados, com formação prática no exterior, vinham do Panamá, da Holanda, da Alemanha, da Suíça, que eram os principais fabricantes dos equipamentos, porque os equipamentos de outrora eram equipamentos ópticos e mecânicos, uma mecânica fina e uma ótica refinada, para que propiciasse imagens. Os sistemas ópticos tinham que formar imagens sem distorção. E os aparelhos restituidores, os estereoplotters, tinham que reproduzir os modelos estereoscópicos também, sem introduzir deformação. Porque o nosso objetivo, lembrem-se, é metria. Nós estamos procurando obter informações métricas nas imagens. A bem da verdade, essa câmera de cima é uma Fairchild e essa de baixo é uma Zeiss Jena. Essas câmeras hoje já não são mais empregadas com o advento das câmeras digitais. É bom que se diga que a nossa atividade sofreu modificações e continua sofrendo modificações relevantes e rápidas em função do avanço da eletrônica e da informática. Eu como engenheiro civil, sou sócio de uma empresa que atua também na área de projetos de estradas. Na área de projetos de estradas, o mais novo que surge lá é o uso do CAD. Mas o dimensionamento de um bueiro, o projeto do traçado de uma rodovia continua sendo feito como 30 anos atrás. Aqui não, na cartografia e na aerofotogrametria, as ferramentas computacionais, os equipamentos mudam numa velocidade impressionante. É como os nossos celulares, né? Com 2 anos de uso, eles já ficam defasados. Esses são estereoplotters no tempo que eu estava me referindo a equipamentos mecânicos, ótico-mecânicos, ainda tinha o pantógrafo, e esse aqui já é uma geração mista, já havia um conceito de computação
Mas também hoje são totalmente obsoletos, trabalha-se só em estações computadorizadas. Bom, feita essa retrospectiva rápida do passado, eu queria me focar no presente e no mercado, e procurando responder algumas perguntas do professor Centeno. Como eu disse para vocês, eu também fui um jovem empreendedor, isso 35 anos atrás. E se tivesse que dizer alguma coisa para vocês, eu diria o seguinte: primeiro, você tem que fazer algo, seria desejável fazer algo que se identifique e goste. Que trabalhar é pesado, exige dedicação, exige muito esforço. Mas o mercado hoje é composto por demandadores de produtos, os executores e a academia. Eu faço questão de colocar a academia, incluindo as universidades, porque ela forma, essas três entidades formam um tripé de sustentação. Sem a formação de profissionais, nós vamos ser engolidos, nesse mundo globalizado, nós vamos ser engolidos pelos estrangeiros. E daí talvez sobre para nós brasileiros trabalhar em atividades cada vez mais simplórias. E nem na agricultura tem espaço mais para atividade simplória. Então, eu diria que o mercado, composto por essas três entidades, oferece oportunidade de emprego para vocês profissionais. Os principais demandadores na área são, vamos dizer, na área federal, são os ministérios, as agências reguladoras. E olha, eu vejo em cada órgão desse espaço para contratação de profissionais da área de geomática. Um enorme potencial. O objetivo desse nosso recado é dizer se devo ou não investir nessa área. Eu diria que tem um enorme potencial e espaço para se atuar ou como executor, ou como demandador, ou na vida acadêmica. Eu diria que o Brasil é um país em formação, não é um Brasil pronto. E, desculpe o trocadilho, se não acabarem com ele antes, nós teremos muita oportunidade de trabalho. Mas do jeito que está difícil. Estão acabando com o Brasil antes dele ficar pronto. Então, continuando aqui, na esfera federal, então eu ressalto os ministérios e as agências reguladoras, as administrações estaduais por correlação às secretarias e as administrações municipais idem. Nós nos focamos muito em mapear cidades. Por que focamos? Porque é o mercado que se apresenta para nós, onde há um objetivo imediato de aumento de arrecadação através de atualização cadastral. Como eu disse, o Brasil, a cartografia sistemática é uma atribuição do Estado e está parada. E muitos dos recursos que foram canalizados para essa atividade foram gastos em construir quartéis, em comprar equipamentos, mas produtos mesmo gerou-se muito pouco nos anos anteriores. Agora já existem essas iniciativas do Ministério do Planejamento, pretendem, com as imagens de satélite, suprir algumas de suas demandas. Mas eu sou um crítico da atuação do Estado nessa atividade. Eu acho que ela se torna cara para a nossa sociedade. E já no nível municipal, eu diria que mais de 80% das áreas urbanas desse país está mapeada, em escala 1 para 2.000 ou 1 para 1.000, com esse objetivo, vamos dizer, pragmático de aumento de arrecadação. As empresas prestadoras de serviço público também, como empresas de energia, água, esgoto, telefonia, são grandes demandadoras.
existe uma política acertada dessas empresas se associarem com as administrações municipais, se conveniarem, se cotizarem para usufruir de um produto cartográfico. Porque hoje, com o advento da cartografia digital, é muito fácil você atender interesses de múltiplos usuários. Antigamente, quando a cartografia era mais artística, que você desenhava em cima de uma folha de poliéster, em cima de um material estável, havia aquela discussão, eu não quero curva de nível, outro quer curva de nível, outro não queria as edificações e outro queria. Isso gerava discussões intermináveis entre os órgãos que se cotizavam, até que se definisse um modelo de produto cartográfico a ser gerado. Com a cartografia digital, é só acender, apagar layers, acender, apagar layers, e todos são atendidos. E essa é uma boa prática, essa dos usuários se compartilharem. As principais demandas do nosso mercado, a lista aerolevantamento, mas vocês entendam a aerofotogrametria. São coberturas aéreas para imageamento. Poucas vezes somos contratados para só fazer o imageamento. Nesses casos, é um mercado mais voltado para o sensoriamento remoto, imagens orbitais. Quando nós somos contratados para fazer uma cobertura aérea, é para se chegar no produto final. Somos muito requisitados para fazer perfilamento a laser, porque hoje essa tecnologia do laser, ela nos possibilita gerar modelos digitais do terreno com altíssima precisão. E com esses modelos digitais de altíssima precisão, nós geramos ortofotocartas também com altíssima precisão. E esse produto associado, MDT, ortofoto, possibilitam apoiar projetos de engenharia, porque, como disse o Lohan, hoje o mundo procura uma imagem, uma visão tridimensional. As pessoas, os usuários, querem a terceira dimensão. Então, bases planialtimétricas digitais para projetos de engenharia, modelos digitais de terreno e elevação, ortofotos, implantação de redes topográficas e geodésicas para servir de arcabouço a empreendimentos de engenharia. Eu fiz questão de colocar esse item, não que ele seja economicamente relevante, mas ele é de uma função estratégica. Como prestadores como empresa projetista na área de estradas, nós sentimos os clientes demandarem um projeto sem se preocupar em implantar ao longo da sua área de atuação esse arcabouço topográfico ou geodésico. E é importantíssimo que isso seja feito. Estou falando isso porque vou me referir às concessionárias. Hoje as estradas estão sendo privatizadas e as concessionárias atuam naquela área por 20 anos. E estão fazendo melhorias continuadas. E essas melhorias têm que ter sempre amarradas, deveriam ser sempre amarradas a um único referencial. Então, eu acho que há uma desvalorização a essa etapa do projeto, que é a implantação de uma rede planialtimétrica que sirva de arcabouço. Tem um outro fator. Isso é para os professores pensarem. Os engenheiros civis e outros tipos de engenheiro não sabem trabalhar com a terra esférica. Só sabem trabalhar com a terra plana. Então, por mais que você gere um produto cartográfico de precisão, num sistema de projeção conforme, seja ele UTM ou TM, um que tenha um fator de escala bem mais próximo da realidade, esse pessoal, como usuário, diz: eu adoro trabalhar em cima de uma ortofoto, mas quando eu vou locar no campo, eu tenho dificuldades. Eles não sabem fazer a transformação de um sistema conforme
para um sistema plano topográfico. Eu acho que isso é uma falha na formação dos engenheiros civis. Eu sou engenheiro civil, apesar que eu tive geodésia aqui na escola, e fotogrametria. Em todo caso, isso chega a limitar o mercado. Não, vamos fazer por topografia. Senão, topografia dá certo, a ortofoto dá problema na hora de implantar. Bom, agora vou entrar no outro pé do mercado, que seriam os produtores. Os produtores seriam esses órgãos governamentais, o IBGE, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, o ICA, a DHN e o INPE. Eu acho que hoje existe o ICA se encarrega de fazer as cartas de navegação aérea, as cartas de rota. A DHN se encarrega de mapear a costa brasileira e a malha hidrográfica. E eu tenho participado de reuniões da CONCAR nos últimos 10 anos. A CONCAR é a Comissão Nacional de Cartografia. E você percebe, você se desloca de Curitiba para uma plenária em Brasília, que ocorre uma vez por ano, decide-se fazer alguma coisa, volta-se 6 meses depois, aquilo que era para ser feito pelo Estado não é, porque faltou dinheiro para a passagem aérea, eles tinham que se encontrar e não se encontraram. Então, eu vejo que isso tudo agravado pela superposição de atribuições, porque tanto o IBGE como a DSG são encarregados de mapeamento na área do nosso território, em terra. Então, isso é algo que eu quero colocar aqui para ser pensado. Eu, sempre que posso, me manifesto a favor de definições claras. O IBGE que se encarregue do censo, do e-government, da INDE, a Estrutura Nacional de Dados, tudo que for mais relacionado com a informática e atendimento ao governo. Agora, o IBGE não tem capacidade nenhuma para produção. Eu vivenciei um caso em que nossa empresa foi contratada para mapear metade do estado do Rio de Janeiro. A outra metade seria mapeada pelo IBGE, na escala 1 para 25 mil. Eles licitaram a parte montanhosa para a iniciativa privada e ficaram com a parte plana. Nós terminamos 1 ano antes deles. E até hoje, não sei se esse material está disponibilizado, era para a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, eu vejo no Estado, eu reconheço no Estado brasileiro uma boa capacidade para normatizar e deveria também se concentrar em validar o produto. Mas, em termos de execução, qualquer empresa que vocês venham a constituir vai ser muito mais eficiente que o Estado brasileiro. Então, existem empresas que são especializadas só em aerogeofísica, outras em radar. Como o Brasil tem áreas de cobertura vegetal, cobertura de nuvens permanentes, então o radar se aplica muito bem. Está sendo feito um enorme projeto na Amazônia. E as empresas de geomática em geral. São empresas que trabalham com sistemas de informações geográficas, trabalham com outro tipo de prestação de serviço, usando os produtos aerolevantados. Bom, os principais insumos de uma empresa hoje de aerofotogrametria são aeronaves, câmaras digitais, perfiladores a laser, rastreadores de satélites, GNSS, plataformas inerciais. Eu fiz questão de colocar plataformas inerciais porque hoje procura-se minimizar o trabalho de campo, obtendo o georreferenciamento direto das imagens, usando sistemas inerciais, estações totais e softwares de todo tipo, para tratamento de imagem, para aerotriangular, para coleta de informações estereoscópicas. Enfim, hoje tudo é informatizado. Acabou aquela fase do analógico.
A ANIA, que é a Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamento, a qual eu presido no momento, é composta por 16 associadas, e essas associadas juntas possuem 45 aeronaves, 95 sensores aerotransportados, 796 terabytes de capacidade de armazenamento. Isso daqui é importante, porque hoje é tudo digital, com backups e as ortofotos com GSD de 5 centímetros. Nós estamos falando em GSD de 5 a 10 centímetros. E modelos digitais do terreno obtidos com perfilamento ou até com sistemas terrestres de mapeamento móvel, geram um volume de dados muito grande. Essas informações são do início do ano, eu já não sei se representam a realidade com a crise que nós estamos passando. Provavelmente já não temos o mesmo número de colaboradores, tanto de nível técnico como superior, empregados. Esses aqui são os logos das empresas afiliadas, são empresas de São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Vitória, no interior de São Paulo, em Brasília, não tem nenhuma no Nordeste. Essas aqui são imagens de algumas aeronaves que são empregadas, aeronaves monomotor, bimotor, jato e helicóptero. Aqui são imagens de sensores, câmaras aéreas, tem câmaras de frame e câmaras push broom, de varredura. Esses são os sistemas laser que nós utilizamos, ou a fabricante Leica ou da Optec. Essa caixinha preta tem o tamanho de uma latinha de leite ninho, é a plataforma inercial. Ela ainda é um produto, é um equipamento muito caro, mas extremamente útil. É ela que possibilita você registrar a atitude do sensor e a posição, e com isso minimizar os serviços de campo. O grande sonho nosso é acabar com o serviço de campo e fazer o georreferenciamento direto. Estamos chegando lá. Bom, esses são os rastreadores GPS, as estações totais, plotter. Ainda há algum tipo de cliente que demanda produto analógico. Bom, os produtos que nós geramos, a iniciativa privada, como eu falei para vocês, ela atua na escala cadastral, já que o mapeamento sistemático é uma atribuição do Estado. Nós gostaríamos muito de participar no mapeamento sistemático como força agregada às forças de governo, porque o nosso mercado é sazonal. Qualquer um que venha se tornar empresário vai ver que tem períodos de altos e baixos, aquecimento de demanda e baixa demanda. E se houvesse no Brasil uma programação de médio e longo prazo, isso seria um sonho de todo empresário. Então, continuando, nós geramos bases cartográficas para áreas urbanas, para projetos viários, projetos de dutos, projetos de linhas de transmissão, outros projetos de engenharia. Eu coloquei aqui aeroportos, porque no ano passado, para atender uma necessidade de governo brasileiro, havia um colapso no sistema aéreo e havia uma intenção do governo em interiorizar a malha aérea. Mas, voltando ao que aconteceu lá nos anos 40, faltavam aeroportos adequados para receber esses aviões, os atuais aviões de carreira. Então, a presidente pediu que fosse estudado e implementado melhorias em 250 aeroportos no Brasil inteiro. E as empresas da ANIA fizeram o levantamento laser, o LiDAR,
e ortofotos, gerando produtos com precisão para projeto executivo, não para projeto básico, para projeto executivo, na faixa de 10 centímetros de precisão, e tudo isso foi feito em 6 meses. Então, eu vejo a agilidade da iniciativa privada como um fator muito importante para o atendimento das demandas desenvolvimentistas do país. E são muitas, estão represadas, mas são muitas. Aproveitamentos hidrelétricos, reflorestamento, mineração. Aqui em mineração já, não com cunho ambiental, mas com cunho de cubar, de medir o volume a ser potencialmente extraído ou que já foi extraído. Mapeamento de áreas rurais. Aí é um segmento do mercado que se superpõe com o sensoriamento remoto. Mas alguns estados, não podendo esperar mais que o governo faça, estão tomando a iniciativa de bancarem o seu mapeamento de seu território em escala que nós chamamos de escalas desenvolvimentistas. São escalas 1 para 10 mil, para dar subsídio a projetos básicos, não projeto executivo, estudos, planejamentos. A regularização fundiária é um sonho. Já foi muito demandado no passado. O INCRA contratou no passado, vamos dizer, o levantamento de glebas, de áreas, para regularizar, e foi usado o processo misto, o aerofotogramétrico e o topográfico. Naquelas regiões ou naqueles locais onde o ponto não era perfeitamente fotoidentificável, se obtinha coordenadas com topografia, ou GPS, ou rastreando. Mas eu acho que esse programa de regularização fundiária que está parado no país, muito pouco foi feito desde o tempo que o Fernando Henrique estabeleceu um prazo, que só pode ser feito com precisão de 50 centímetros, mas só pode ser feito com rastreamento de satélites ou por processo topográfico. Acho um erro conceitual, deveria ser permitido o uso misto, o topográfico e o fotogramétrico. Bom, eu não sei se as imagens são boas lá atrás, mas esse é um tipo de mapeamento urbano, onde é composto por ortofotos. Aqui é uma imagem ipsométrica, advinda do LiDAR, onde as cores representam a elevação dos pontos. E aqui, apagadinho, é o velho e famoso mapa de traço, que hoje tem toda uma estrutura topológica para ser usado em sistemas de geoinformação. Esse daqui também é um produto interessante, chamamos de volumetria, e permite você inferir a área construída e fazer batimentos com o banco de dados para ver quão defasado estão os bancos de dados das prefeituras. Aqui já é um exemplo de um produto cartográfico usado num projeto rodoviário. Isso daqui, se não me engano, é o contorno de Campo Largo. Aqui já é um modelo de serviço executado para a Petrobras. A Petrobras se vale do aerolevantamento para escolher o traçado dos dutos, e depois, uma vez esse traçado escolhido, você refina esse traçado fazendo um voo mais baixo. Você escolhe numa imagem existente ou num voo alto, e depois faz o refinamento num voo baixo, normalmente com GSD de 10 centímetros. Esse é o modelo de um dos aeroportos que foram gerados o ano passado, só que aqui é só ortofoto, por trás dele tem um modelo digital bastante preciso. Linhas de transmissão, o LiDAR, esse sistema de perfilamento a laser, possibilita, ele detecta o fio de alta tensão, e com isso você consegue medir a catenária desses fios
e fazer estudos de repotencialização. Quanto mais energia você passa, mais ele esquenta e mais ele desce. Então, dá para se fazer uma correlação e estudar uma repotencialização de uma linha usando sistemas LiDAR. Essa é a linha de transmissão, tal como nos dutos, também se estuda o traçado e se obtém o perfil longitudinal, elementos cadastrais para efeitos de desapropriação ou permissão de passagens. Esse é um modelo de estudo feito para um aproveitamento hidrelétrico. Ele é um produto plano e altimétrico, com curvas de nível, acho que de 5 em 5 metros aqui, mas com toda a malha fundiária bem definida para efeitos de estudos de desapropriação. Em cima desse produto foi feito os estudos de atingimento, qual seria a cota de inundação do reservatório e quanto seria desapropriado para cada parcela. Esse é um outro caso de estudo, já na Amazônia. Esse, se não me engano, eu não sei se é o Rio Trombetas, mas a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, está desenvolvendo estudos de potencial hidrelétrico ao norte do Amazonas, nos afluentes ao norte. E lá a declividade é mais alta, diferente da bacia amazônica aqui embaixo. Existem ainda grandes potenciais de aproveitamento hidrelétrico que tem que ser, vamos dizer assim, compatibilizado com os estudos de impacto ambiental. Para a mineração, como falei, se obtém volumes, né, com modelos digitais do terreno, e pode-se fazer toda a programação de exploração de uma mina já existente ou de uma a ser iniciada. Aqui é uma aplicação de modelo digital e ortofoto para fins rurais. Esse é uma folha tipo do mapeamento de Pernambuco. Eu estive observando que a programação das imagens de satélite no litoral pernambucano, no litoral nordestino, é sempre complicado. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que a cobertura de nuvens está sempre presente. O que nós estamos conseguindo fazer é, na área litorânea, voar abaixo das nuvens, a 600 metros, e fazer um tratamento radiométrico dessas imagens. Esses daí já lá no interior, foi mais fácil recobrir, é perto de Petrolina. Também. Outra aplicação bastante, não digo bastante, mas é usual hoje em dia, é regularização de áreas de ocupação subnormal. Vamos chamar de favelas. Então, com os estudos, até o ITERJ está usando isso agora. O ITERJ, as Coabs, as secretarias de habitação, fazem um levantamento da ocupação existente e daí os arquitetos entram no circuito e veem questões de insolação, de salubridade. Às vezes é um fundo de vale, tem questões de inundação. Então, eles também vão removendo e readequando as edificações ali existentes. Mesma coisa. Bom, então eu já falei um pouco dos dois tripés, dos dois pés do tripé. Falei dos demandadores e dos produtores, e que tipo de produto é demandado. Agora, quais são os grandes desafios de quem quiser entrar nessa área? Eu diria que eles estão, entre outros, os principais estão aqui. Um deles é manter a modernidade tecnológica e manter uma equipe técnica capacitada. Então, como há um avanço tecnológico bastante acentuado por conta da eletrônica e também por conta da informática, nós temos esse desafio, porque os sensores são todos fabricados lá fora. E estamos sujeitos a taxas de variação cambial, alta carga tributária. Nós pagamos 40% em cima de impostos sobre um equipamento importado. Outro grande desafio, e ele deve ser
bastante focado nesses períodos de crise é disseminar e fomentar a utilidade dos produtos cartográficos como ferramenta base para o desenvolvimento. E aqui, quanto mais engenheiros cartógrafos, quanto mais profissionais da área de geomática estiverem empregados em órgãos demandadores, mais fácil será para nós, executores. Porque, no fundo, o que nós fazemos hoje é uma consultoria gratuita, mostrando para as administrações o potencial de uso desses produtos. Torcer para que o país continue crescendo a taxas superiores a 3,5%. Essa taxa é uma taxa, vamos dizer, otimista para o Brasil. Mas eu diria que ela é importante para quem quiser entrar no mercado e até para nós que queremos nos manter no mercado. A contratação de serviços de engenharia por pregão eletrônico, sem levar em conta a qualidade do produto, é outro grande desafio. Eu, como engenheiro civil, formado nessa escola, eu fico indignado quando um tribunal de contas ou um advogado dizem que qualquer serviço de engenharia que puder ser especificado, ele passa a ser um serviço simples e pode ser contratado como se fosse um papel higiênico, escova de dente, carteira, através do pregão eletrônico. Então, hoje nós vimos no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, uma série de reportagens sobre creches inacabadas, sobre escolas que não foram concluídas, vai em consideração a tradição, a qualidade, o suporte financeiro do fornecedor. E eu falo isso porque eu vejo o trabalho da OAB e do Conselho de Medicina. Quando o governo resolve contratar médicos cubanos, o Conselho de Medicina se revolta e luta pelos interesses da classe. A OAB está volta e meia opinando sobre questões estratégicas, políticas ou econômicas no país. E eu não vejo o CREA, a não ser recolher as nossas RTs, que são bastante caras, atuar em prol da nossa profissão. É um absurdo que se contrate engenharia como serviço simples. Ninguém contrata um cardiologista ou um advogado para uma questão mais séria pelo critério do menor preço. A entrada de empresas estrangeiras no mercado passa a ser um desafio na medida em que o custo Brasil nos inviabilize. Porque, em termos de igualdade de condições, que vença o melhor. Nós não estamos pedindo que haja proteção e nem reserva de mercado, mas estamos dizendo que se vier uma empresa espanhola para atuar aqui no país, para realizar um trabalho para uma concessionária de estradas, que também é de origem espanhola, e consiga trazer um equipamento com importação temporária, isenta de impostos, e nós pagamos 40%, isso não é correto. Sem levar em conta que nós, se precisarmos de capital de giro, nós vamos ao banco, na faixa de 2,5% ao mês, quando eles têm essa taxa ao ano. Estou falando em mercado, hein, pessoal? Vocês estão pensando se vão atuar ou como demandadores, ou como produtores, ou na academia. Se forem atuar na área privada como produtores, é bom que saibam que existe esse tipo de dificuldade. Aqui é numa continuação. Vamos dizer o seguinte, a questão dos direitos autorais, a cartografia, como era feita, ela era enquadrada como obra de arte, como uma fotografia, como um quadro, como uma obra de concepção artística. E um órgão, ao contratar o teu serviço, ele poderia, e continua fazendo, a revenda dos teus produtos sem a devida remuneração pelo direito autoral patrimonial. Que existe uma coisa que chama direito autoral intelectual e outra patrimonial.
Existem formas de contornar isso, mas isso deveria ser melhor tratado. Eu citei aqui a capacitação para o uso de imagens orbitais, porque eu percebo nessa região de superposição de sensoriamento remoto com fotogrametria, com aerofotogrametria, uma possibilidade de mescla de metodologias com uma do tipo ganha-ganha. Já te falei também sobre a inserção da iniciativa privada nos programas de mapeamento sistemático. Isso poderia possibilitar para nós um horizonte mais alongado de serviços e uma espécie de regulador, uma espécie de uma caixa d'água, onde você se credenciaria para executar esses serviços, que seriam especificados e validados pelo Estado. Bom, o terceiro pé do mercado, eu acho que é a academia. É esse ambiente que nós estamos aqui. Eu acho que esse ambiente está... Quer dizer, que as três pernas estão muito afastadas. E o afastamento dessas três pernas gera uma espécie, eu não diria uma desconfiança, mas gera uma situação, às vezes, de desconforto. A iniciativa privada precisa estar próxima, e seria desejável que estivesse próxima da academia, dos formadores, até para dizer, olha, estou sentindo uma deficiência aqui, ou vocês não querem me desenvolver um aplicativo ali, vocês não querem me fazer um estudo específico sobre uma coisa ou outra. Essa aproximação seria extremamente saudável, e os países que a praticam se dão bem. Por outro lado, o demandador também é inseguro, ele não tem segurança naquilo que ele quer, e muitas vezes nós, como produtores, não somos os mais adequados para dizer faça isso, faça aquilo, porque nós podemos ser até mal interpretados, podemos ter interesse em vender mais do que o necessário. Então, a aproximação dessas três pernas fortaleceria o mercado, que é o tema dessa palestra, o mercado de aerolevantamento. Um outro fator que nós não podemos deixar de esquecer é que hoje a nossa arena competitiva é globalizada. Nós não podemos ficar preocupados se a Unesp forma melhor do que a universidade daqui ou de Santa Catarina. Nós temos que estar preocupados com os indianos, com os mexicanos, com os europeus, e ver que tipo de qualidade, que tipo de habilidade eles têm, para ver se nós conseguimos continuar sobrevivendo. Dentro desse enfoque, eu sinto no dia a dia da nossa empresa cada vez mais a importância de que a academia gere profissionais com fortes conhecimentos de geodésia. Aí eu estou me referindo à geométrica, vou deixar a física de lado, ao ajustamento, a fotogrametria, a sistemas de projeção, a fotointerpretação, a informática, com profissionais com, vamos dizer, conhecimento e familiaridade em linguagens de programação, em estruturas de bancos de dados. Acho fortemente recomendável se realizar estágios, e nesse ponto nós estamos aqui a 10 quadras, estamos sempre abertos a estagiários, a visitas de universitários. É um complemento na formação do estudante. E, para quem quer ser empreendedor, como foi dito hoje, acho que foi o reitor que falou, é importante que os estudantes tenham alguma noção de administração empresarial e de empreendedorismo. Só para encerrar, eu vejo como tendência o mundo ficar cada vez mais digital em 3D, os processos cada vez mais automatizados, vejo a integração de metodologias, e a gente já distingue
VANTs, sistemas de mapeamento móvel, sistemas de geoinformação e novos sistemas de imageamento orbital. Isso o Lohan pode falar melhor, mas parece que já existe uma outra família de satélites em outras órbitas. Bom, é isso daí, pessoal. Era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite.